Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa convidada de hoje é a professora Ângela Maria de Castro Gomes. A professora Ângela possui doutorado em Ciência Política pelo UPERJ e é professora titular aposentada de História do Brasil da UF, além de professora emérita do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Foi pesquisadora visitante sênior da Unirio e também professora visitante na mesma universidade. É professora do mestrado profissional de História pela UF e pesquisadora 1 do CNPq, sendo uma das maiores referências nacional e internacional na área da História do Brasil republicano. Dedica-se à história política do Brasil República, à história dos intelectuais, à cidadania e direitos do trabalho, à justiça do trabalho, à memória e ao ensino de história. A professora Ângela vem conversar conosco sobre a relação entre cidadania e trabalho no Brasil e a importância do professor e do ensino de história na construção da cidadania. Muito obrigada, professora Ângela, por sua participação neste projeto. Ângela, as suas pesquisas se concentram na relação entre cidadania e trabalho no Brasil republicano. Por que considera que a questão do trabalho é chave estruturante na compreensão da construção da cidadania no Brasil republicano? O peso e a importância dos direitos sociais, especialmente dos direitos do trabalho, no processo histórico de construção da cidadania no Brasil, para mim, são centrais. E tem sido uma de minhas áreas de pesquisa desde o mestrado e o doutorado, que fiz no UPERJ nos anos 70 e 80. Por isso, me tornei uma pesquisadora da Primeira República e do período do pós-30, com destaque para o Estado Novo. Isso porque foi nessa primeira metade do século XX que, no Brasil, assistimos à luta dos trabalhadores, organizados em diferentes tipos de associação, por direitos, como o horário de trabalho, a proteção ao trabalho feminino e do menor, por melhores condições do trabalho, entre muitos outros. Algo que se relaciona diretamente com a conquista de direitos civis e políticos, como o da liberdade de expressão e associação, e inclusive pela atuação em partidos políticos. Foi nessa luta que os trabalhadores foram se afirmando como atores políticos e pressionando seus patrões e o Estado pela aprovação de uma legislação que, os reconhecendo como trabalhadores que têm direitos, dava-lhes o status de cidadãos. No caso do Brasil, os anos do Estado Novo são estratégicos para a implementação dos direitos do trabalho, valendo lembrar o início do funcionamento da Justiça do Trabalho e a consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Nesse período, após 42, quando já está claro que o autoritarismo teria seu fim com o fim da Segunda Guerra Mundial, assistimos à montagem de um pacto político entre Estado e trabalhadores, que também envolvia o patronato, aliás, sempre muito resistente a reconhecer direitos, que vai marcar desde então a nossa história política, social e cultural. Ao longo do tempo, e com muitas dificuldades, os trabalhadores construíram uma cultura de direitos e de luta por direitos em seus sindicatos e partidos, como é o caso do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PT, o Partido dos Trabalhadores, que buscaram representar, cada um no seu tempo, essa luta no parlamento. Assim, o tema das relações entre Estado, empresariado e trabalhadores é um tema clássico, não só da história social do trabalho, mas como da história do Brasil e também de outros países do mundo.
E esse, hoje, é um tema extremamente e dramaticamente atual. No Brasil, acredito, estamos vivendo, muito provavelmente, o pior momento em termos de reconhecimento de direitos sociais do trabalho. Nunca, nem mesmo nos anos da ditadura, esses direitos foram tão atacados e tão destruídos. A reforma trabalhista de 2017, do governo Temer, é basicamente um desmonte desses direitos, sob o argumento de que eles encarecem nossa produção e que também não são mais necessários. Aliás, esse ataque não só elimina os direitos já existentes, como proclama que o trabalhador, chamado de colaborador, sendo um autônomo, deve dar conta de todas essas questões. Esse é o ideal de trabalhador da reforma. Muito simplificadamente, é o que se chama de empreendedorismo e defende que o trabalhador pode ser livre no sentido de trabalhar quando quiser, o quanto quiser, pelo tempo que quiser. Mas é isso que vimos após a reforma. Vimos trabalhadores trabalhar quando e o quanto quiserem. Muito ao contrário, temos visto trabalhadores que cada vez mais precisam de horas, muitas horas de trabalho para ganhar o mesmo ou muitas vezes menos do que ganhavam antes. E eu estou falando dos anos de 2018 e 2019, antes da pandemia. Na verdade, não vimos o número de postos de trabalho crescer, nem as condições de trabalho melhorarem, como foi dito. Ao contrário, temos cada vez mais trabalhadores que trabalham de forma absolutamente precária, muitas horas por pouco ou quase nada. O melhor exemplo é o dos trabalhadores por aplicativos, que no limite estão praticamente em condições de trabalho análogas à escravidão. Evidentemente, eu não estou falando de todos os trabalhadores por aplicativos, mas uma grande maioria, sim, está nessas condições. E no governo Bolsonaro, com a pandemia, todo esse quadro só piorou. Temos hoje cerca de 14 milhões de desempregados e uma economia estagnada, com um governo neoliberal que atua fortalecendo a perspectiva do empresariado e enfraquecendo a posição dos trabalhadores como sujeitos de direitos. Logo, nossa situação é muito difícil, mas mesmo em condições tão difíceis, eu acredito que se o Brasil quiser ser efetivamente um país democrático, terá que construir novas formas de proteção do trabalho, em conformidade com essas novas condições do mercado. Os direitos do trabalho continuam e continuarão no centro, no coração dos direitos de cidadania dos brasileiros. Nos últimos anos, o ensino de história também tem sido recorrente na sua produção intelectual. Qual a importância da aprendizagem histórica na formação de crianças e jovens cidadãos? Eu entendo que a história do Brasil republicano pode ser a história de uma longa luta por direitos realizada pela população brasileira, com destaque para o papel da população de trabalhadores e trabalhadoras. Ela é a história de um regime que nasceu excluindo a maior parte dos brasileiros do acesso a direitos. Assim, a história da República no Brasil é a história da luta pela democratização dessa República. Uma luta que não terminou e não vai terminar, porque é uma luta sempre inconclusa. Com isso, eu quero dizer que os grandes temas das aulas de história, e não só da história do Brasil, são hoje e sempre o dos direitos e da democracia. Porque não há democracia em nenhum país do mundo sem liberdade e sem cidadãos de direitos. O que o professor de história talvez possa fazer nesse grande e tão fundamental tema é ajudar os estudantes a entender que essa luta por direitos é realmente permanente. Ela não funciona como um jogo de futebol que tem um tempo regulamentar estipulado
e onde um time ganha e outro perde. E muitas vezes, mesmo quando há um empate, ele pode favorecer a um dos lados. Quer dizer, os direitos não são algo que alguém tem ou não tem de forma absoluta numa sociedade. E nessa luta por direitos não há tempo regulamentar. Ela é permanente, eu vou insistir nisso, ela é contínua, porque os direitos se pode ganhar, mas se pode também perder. Numa sociedade, parte da população pode ter alguns direitos e não ter outros. Por exemplo, as mulheres conquistaram arduamente sua entrada em áreas do mercado de trabalho que durante muito tempo eram vedadas a elas, porque se considerava que as mulheres eram menos inteligentes e capazes do que os homens. Simples assim. Embora ainda haja quem pense dessa maneira, houve muitas vitórias importantes. Mas as mulheres ainda não ganham salários iguais aos homens, quando desempenham o mesmíssimo trabalho. Ganham menos, fazendo o mesmo e muitas vezes até de forma melhor. Além disso, as mulheres negras, no Brasil, ainda têm muito mais dificuldades para exercer profissões, pois são alvo de preconceitos raciais existentes de forma muito forte, secularmente. Esse é um ponto fundamental a ser entendido. As lutas por direitos, por cidadania, empreendidas numa sociedade, são complexas porque elas têm vários objetivos. Primeiro, luta-se para aumentar o número de direitos já existentes, quer dizer, para se ganhar novos direitos. À medida que o tempo passa, novos direitos precisam ser adquiridos, entrar na pauta das conquistas. Mas luta-se igualmente para aumentar o número de pessoas que têm os direitos já existentes. E também luta-se, e como se luta, para fazer com que os direitos existentes sejam efetivamente cumpridos. Portanto, a luta por direitos envolve questões políticas, econômicas e culturais. Envolve, como no exemplo que eu acabei de dar, uma luta contra o sexismo e o racismo de nossa sociedade. Algo que é extremamente arraigado e antigo e que precisa ser muito bem combatido, sendo a sala de aula um lugar estratégico para se começar a fazer isso. Enfim, uma sociedade é democrática quando sua população vai lutando e se tornando sujeito de direitos, dos já existentes e dos novos que devem ser conquistados. A democracia, ela realmente avança em certos momentos históricos, mas recua em outros. Ela exige esforço, portanto, ela é sempre um processo histórico aberto, inconcluso e difícil. E isso não é uma falha da democracia. Isso é próprio delas, é próprio da democracia, embora a gente já saiba que quanto mais consolidadas estiverem, mais difícil se torna tirar direitos dos seus cidadãos. No nosso caso, sobretudo agora, vivemos em uma democracia em crise e claramente ameaçada e pelos próprios governantes que deviam zelar por ela, como é o caso do presidente da República, que desobedece à Constituição e atua, às vezes até com a leniência de outros poderes e de outros setores da sociedade, no sentido de destruir direitos já conquistados à custa de muita luta. Portanto, nós vivemos um momento que mostra para os jovens a necessidade da luta. E a história pode ajudar a gente a entender de uma forma mais clara o valor de uma sociedade que tem e respeita os seus direitos. Por fim, a história do Brasil republicano é atravessada pela dificuldade em consagrarmos uma democracia de alta qualidade, com justiça social e equidade entre os brasileiros e brasileiras.
Quais temáticas não podem faltar nas salas de aulas de história dedicada ao período republicano, na educação básica e no nível superior? Qual a importância de historiadores, tanto professores quanto pesquisadores, em múltiplos espaços, sejam escolas, arquivos, mídias, bibliotecas, museus, universidades e tantos outros? Eu penso que de várias maneiras já venho apontando ao longo do que eu tenho conversado aqui, eu tenho apontado para a importância da nossa disciplina, do professor e do professor de história em particular e da escola. Eu estou convencida realmente que trabalhar para dar uma perspectiva histórica às vivências dos alunos e também do público mais amplo que se interessa por história é algo que pode ser muito valioso para a vida. Eu digo a vida do dia a dia, a vida cotidiana, onde nossos alunos enfrentam problemas, como, por exemplo, os do desrespeito aos direitos, sobretudo quando nós estamos falando de crianças e de jovens que moram na periferia das grandes cidades, muitos deles pobres e negros. Mas eu sei das imensas dificuldades dos professores, do professor de história, sempre questionado sobre o valor do que traz para as suas aulas. E sei como é difícil levar conhecimentos históricos para um público não escolar e não acadêmico. De certa forma, é o que nós estamos procurando fazer aqui e agora com esse podcast. Por isso, eu gosto de chamar a atenção para uma das maiores riquezas de nossa disciplina, a meu ver. A história, como a literatura, é uma forma de conhecimento do mundo. Ler um bom romance e ler um bom livro de história pode ser uma das maneiras mais ricas e agradáveis de se conhecer características importantes de uma sociedade. A história trabalha com o tempo, como nós sabemos, e de forma muito simples e até simplista, mas que pode ser útil em sala de aula, ela mostra para os alunos, para a gente, como as sociedades eram diferentes no passado, como havia e há uma enorme diversidade de possibilidades de organização política, social, como as culturas são diferentes. E assim, a história mostra uma imensa capacidade dos homens, ao longo do tempo, de realizar transformações, de inventar novas formas de relações familiares, de relações de trabalho, formas de lazer. E assim, a gente pode perguntar, se as sociedades eram diferentes no passado, por que elas não podem ser diferentes no futuro? Volto a um exemplo da história social do trabalho com a qual eu estou lidando aqui. Afinal, por que se diz hoje no Brasil que, devido ao aumento da tecnologia, da internacionalização dos mercados e etc., os trabalhadores não podem ter mais direitos, nem precisam de direitos do trabalho? Vale dizer, eles não precisariam mais da proteção do Estado contra a exploração do patronato, que sabemos, deixado sem limites, pode ameaçar até a continuidade da vida do trabalhador? Não é isso que nós vemos acontecer nas chamadas formas de escravidão contemporânea, essas formas de trabalho análogas à escravidão? Afinal, há algum destino manifesto que levaria os brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras, a aceitar essa impossibilidade afirmada de proteção de trabalho? Ora, os direitos do trabalho não existiram desde sempre, não foram sempre os mesmos, não atingiram as mesmas pessoas e não vieram do céu como chuva. Os direitos do trabalho existiram em todos os lugares do mundo e no Brasil à custa de muita luta. Uma luta ao longo do tempo igualmente e uma luta dos trabalhadores. Aliás, isso vale para todos os direitos. Então, por que uma sociedade que se quer democrática estaria impedida de repensar formas legais de proteção aos trabalhadores,
considerando as novas condições históricas existentes. A luta por direitos do trabalho continua sendo, a meu ver, o que sempre foi, uma luta decisiva para os direitos de cidadania e decisiva para a garantia, no caso dos direitos do trabalho, da própria dignidade do homem trabalhador e, assim, dignidade dos homens de uma sociedade. E, por fim, eu quero dizer das imensas possibilidades que, nas últimas décadas, se abriram para o historiador atuar. Nós continuamos em sala de aula, sem a menor dúvida, mas podemos estar em muitos outros lugares, em museus, em centros de memória, em arquivos de vários tipos, em editoras. E hoje podemos estar como historiadores. Isso porque no Brasil nós vivemos um momento especial. Nós temos o reconhecimento da profissão do historiador. Essa foi outra luta difícil e demorada, custou a ser conquistada. Ela só aconteceu no ano passado e só veio com a derrubada de um veto do presidente da República. Então, hoje temos espaços de atuação reconhecidos como profissionais da história, que devemos ocupar e ocupar bem. Mas a escola continua a ser aquele lugar-chave. E é por isso que eu acredito que sem escolas e sem universidades públicas de qualidade, o Brasil não vai conseguir ser uma democracia com cidadãos que têm direitos. Não sei bem o que devemos fazer nesse momento tão difícil, em que vemos a democracia em crise, em que vemos os direitos tão ameaçados em nosso país. Mas o que eu aprendi é que, com certeza, teremos que inventar e lutar. Muito obrigada, professora Ângela, mais uma vez, por participar desse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.